Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos através da internet, mas podendo nos encontrar virtualmente para refletir sobre um tema muito importante nas nossas vidas, que são as nossas experiências na vida estruturadas no amor de Jesus. Então, para que nós possamos conversar sobre esse tema, convido a todos para que possamos fazer a oração de abertura, fechando os nossos olhos, nos comunicando com os espíritos amigos, através da imensa luz e do imenso amor de Jesus, o nosso grande e reconhecido Mestre, e o nosso Pai maior, Deus, que é todo amor e bondade. Que estejamos conectados esta noite para mais um aprendizado e que, diante desse aprendizado, nós possamos estruturar a nossa vida e as nossas vivências nessas grandes lições do nosso Mestre Jesus. Então, que tenhamos uma ótima reflexão e vamos em frente. Que assim seja. Nesses tempos de pandemia, e ao longo da nossa própria vida, nós vamos vivendo várias experiências, E a experiência da morte do corpo físico, ela ficou muito mais próxima e assustadora nessa época de pandemia, Muitas pessoas tiveram sentimentos de medo, algumas até ficaram com questões mais ligadas à depressão, ao pânico, Então, justamente por todo esse envolvimento numa doença que até então era desconhecida e que chegou até a porta de muitos lares, Nesse tempo tão diferente, a gente acabou vivendo outras questões que foram positivas, ao meu ver. Justamente nós ficamos mais em casa, nós pudemos conviver mais com a nossa família, A gente pôde dar uma quebra naquela rotina tão desgastante das nossas vidas, As crianças ficaram sem escola, Mas emocionalmente nós ficamos muito perdidos, E o objetivo maior que me fez trazer essa reflexão na noite de hoje, que é justamente para a gente poder olhar para esse suporte grandioso que a doutrina espírita nos traz, A partir da codificação kardeciana, os ensinos de Jesus. E o que essas estruturas, que a doutrina espírita nos traz, como é que nós podemos então viver experiências mais difíceis da perda de entes queridos no seio da nossa família. Em meados do mês de julho, se fechou o ciclo de 72 anos da minha irmã mais velha, Foram momentos de experiência de vida embaladas no amor, embaladas na aceitação, embaladas no cuidado fraterno, nas lembranças de uma vida que passamos juntos, usufruindo inclusive de companhia de familiares queridos, que a convivência não é diária, mas nesses momentos que antecederam o desencarne da minha irmã, nós vivemos juntos, nós estávamos apoiando uns aos outros, num momento de compreensão e aceitação do que iria acontecer, o desencarne dela.
E a motivação, então, para abordar esse momento de vida nessa casa de luz e de amor é para compartilhar um aprendizado que todos nós sabemos, né? Nós estamos reencarnados numa escola. O planeta que nós vivemos, ele é uma escola. E o que nós aprendemos, nós podemos compartilhar e o quanto que nós também podemos aprender com aquilo que o outro nos fala, com a experiência que o outro teve, né? E quando nós sentimos, né, a dor da partida, né, e nós podemos entender que outras pessoas sentem também essa dor da partida, ou dor por uma enfermidade, ou dor pela finalização de um relacionamento, as dores da alma, né? E nós entendemos então que existem dores que a humanidade ela sofre, né? Em alguns momentos nós sofremos, muitas pessoas em muitos momentos, outras pessoas não tanto assim. Eu me refiro às pessoas que nascem com uma patologia crônica, né? E que não tem cura e que a pessoa precisa aprender a viver dentro desta dura realidade, né? Mas como eu falei no início, a grande ajuda que nós temos é o suporte do entendimento que a doutrina espírita kardecista nos traz, né? Além de tudo isso, não dá para a gente ficar petrificado na nossa dor, né? Nós precisamos ter sensibilidade para entender a nossa dor e sensibilidade para entender a dor do outro. Mesmo que esse outro esteja num país distante, mesmo que outro esteja lá no Afeganistão, né? Mas nós não podemos ficar neutros às dores que acontecem com outros irmãos nossos, né? Mesmo que distantes, mesmo que culturalmente falando, eles estão lá, nós não os conhecemos, mas nós não podemos ficar impassíveis diante da dor do próximo, né? Então, para a gente fazer trazer uma mensagem muito grande da natureza, a nossa mãe natureza, assistindo o Globo Repórter do mês de janeiro, onde esse programa, é o Globo Rural, onde esse programa tão legal, eu adoro assistir, eu acredito que muitos gostam de assistir também, em comemoração ao 41º aniversário, eles trouxeram um grande estudo que é feito com relação às árvores, né? Que as árvores conversam, que as árvores se nutrem, né? Que as árvores estendem as raízes até as árvores que estão mais sacrificadas, digamos assim, ou estão doentes, né? Ou estão morrendo, né? Estão fechando o ciclo da vida, justamente para que uma árvore possa passar a seiva para outra. Eu fiquei maravilhada quando eu vi esse Globo Rural, falando sobre essa intercomunicação entre as árvores. Então, se a natureza nos mostra tanta solidariedade, né, sem preconceitos, sem prerrogativas, sem análise prévia, né, nós podemos nos inspirar na natureza e entendermos que nós não estamos sozinhos, mesmo quando estamos solitários sentindo a nossa dor, né? Porque nós vivemos num país, nós vivemos num planeta, né? Onde especificamente a nossa classe, né? É a humanidade, né? E se nós entendermos que lá no macrosistema existe sofrimento e no microsistema
no sistema familiar existe sofrimento também, né? Nós podemos fazer esse pensamento assertivo de que nós não estamos sozinhos nesse sofrimento. E quando nós passamos por sofrimentos, os nossos valores eles se modificam. Aquilo que antes era tão importante, né? Até na questão da matéria mesmo, né? Quando a gente está num momento de sofrimento, esses valores eles se mudam muito, né? Eles deixam de ser importantes. Por quê? Porque justamente os objetivos vão se modificando ao longo da nossa vida. Os valores vão se modificando ao longo da nossa vida, né? E no momento de sofrimento, as nossas defesas emocionais, elas caem por terra, né? É como se nós ficássemos despidos dessas defesas, que o nosso emocional, ao longo da nossa existência, a gente vai consolidando, né? Porém, permanece o amor. E, na verdade, nós enaltecemos o amor e os cuidados no momento quando nós estamos sofrendo. Nós temos essa possibilidade. Quando nós entendemos que o sofrimento é inerente ao ser humano e que nós, quando passamos por um sofrimento, é porque ali também contém um aprendizado. Nada é por acaso. Vamos imaginar então que todo o suporte que a doutrina espírita nos dá para os momentos de sofrimento, podemos comparar a retalhos, né? Quadrados de retalhos, que destes retalhos nós vamos confeccionar, costurar uma colcha de retalhos, né? Então, falando dessa forma metafórica, vamos entender quais os recados que a doutrina espírita nos dá, quais os aprendizados, quais os ensinamentos a doutrina espírita nos dá quando estamos num momento de sofrimento, né? A fé. Jesus já nos trouxe elementos suficientes para que nós possamos crer que a fé nos estrutura, né? Nós podemos acreditar muito seriamente no que Jesus nos falou com relação ao amor. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós encontramos todas essas verdades ditas por Jesus e que nós, consolidando a fé no futuro, a fé no presente, a necessidade que ainda nós precisamos de aprendizados, né? O apoio que nós sentimos através dos espíritos amigos, que nem sempre nós os vemos, mas a nossa fé nos conduz para essa fortaleza, né? Para este amor incondicional no momento que nós estamos passando por dificuldades e que nós não usamos as nossas defesas emocionais. Porque as defesas emocionais, elas precisam estar gradativamente sendo extintas da nossa vida, para nós podermos viver uma vida verdadeira. Sofrer quando estamos diante de um sofrimento, sentirmos muita alegria quando este momento também é de grande comemoração, né? Nos sentirmos unidos pela fé que nos une, baseados na doutrina de Jesus, né? Consolidando assim, inclusive, a presença dos amigos espirituais nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, mas que cada um de nós tem esse anjo guardião, esse espírito protetor, que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos entrega esse presente quando nós nascemos. E que este protetor vai nos acompanhando no decorrer
missão aqui na Terra, né? E a nossa missão, ela não é uma missão grandiosa para uma multidão de pessoas. Ela é uma missão especial para nós mesmos. Cada um de nós tem essa evolução a cumprir, e essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Se nós temos ciência das verdades de Jesus através da codificação kardeciana, nós precisamos acreditar que a presença dos amigos espirituais estão conosco quando nós solicitamos. Em contrapartida, nós temos que fazer a nossa parte, né? E qual é a nossa parte? Utilizar os ensinamentos, as leis morais, as leis divinas, para que nós estejamos galgando mais conhecimento, para que nós possamos utilizar esses conhecimentos na nossa evolução, né? Porque sem esses conhecimentos, nós corremos o risco de passarmos mais uma vez pelo planeta, né? Sem entender que a nossa necessidade é passar pela porta estreita e não pela porta larga. A porta larga é aquela porta que nós estamos passando quando nós não nos atentamos para a real necessidade de nós estarmos vivendo conforme as leis de Deus, as leis morais. Então, nós escolhemos a porta larga, mas nós devemos passar pela porta estreita. É essa porta estreita que vai nos conduzir à espiritualidade, né? Numa espiritualidade rica em conhecimento. Mas aí que está o nosso trabalho. Nós precisamos fazer os nossos movimentos. Então, Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. O poder da fé, Jesus já nos disse, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada seria impossível, né? Olhem só, né, que respaldo Jesus nos trouxe e que os apóstolos, queridos amigos, nos trazem essas verdades até hoje através daquilo que foi escrito, né, dos dizeres de Jesus. Então, se nós temos fé, nós vamos acreditar que esta fé, ela vai nos ajudar. E principalmente vai nos ajudar a mudar, a transformar, a retirar de nós as montanhas que não são adequadas. Que montanhas são essas? São as dissidências, são as mágoas, são os dissabores, ainda são condições mais primitivas de sentimentos e que muitas vezes nós carregamos dentro de nós como montanhas, né? É dessas montanhas que Jesus está nos falando. Então, se nós temos a fé de nós podermos retirar as montanhas de dificuldades que existem dentro de nós, através do entendimento, através da fé estruturada, nós temos condições de entender, inclusive, de uma forma mais fortalecida, esses momentos de dificuldade que nós passamos, né? A partir de entes queridos, né? E a estruturação da fé, ela é gradativa. A fé, ela não vem assim de uma hora para outra. A cada dia nós precisamos alimentar o nosso ser espiritual, nesta condição de adquirirmos a fé, de buscarmos a fé como uma estrutura de vida, nos fortalecendo
para justamente aprendermos com todas as situações que nós estamos passando. O sofrimento, ele tem como um grande antídoto a caridade, né? Então, muitas vezes nós sofremos e esse sofrimento, ele fica tão encapsulado, ele fica tão... nos coloca numa bolha de vidro, numa caverna, num esconderijo, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos romper com as amarras das nossas dissidências internas, das nossas mágoas, né? Se nós precisamos da fé e se nós precisamos do sofrimento porque é inerente à condição humana, nós temos a caridade que vem nos dar esse suporte imenso para nos tirar desse esconderijo e nos colocar em atividade. E que atividade é essa? Não é só a atividade do dia a dia, não é só a atividade que nós estamos sempre ordenando para o nosso dia como se fôssemos uma espécie de robô. Porque nós somos um ser espiritual, nós somos um ser físico, nós somos um ser emocional e nós precisamos gradativamente, a cada dia, nos lembrar que nós não podemos só alimentar o corpo físico. Esse sim deve ser alimentado, né? Mas também nós precisamos alimentar o nosso ser espiritual. Como nós precisamos alimentar o nosso ser emocional, as nossas emoções, elas calam fundo e nós precisamos entendê-las. Nós precisamos buscar suporte na doutrina de Jesus para que nós possamos passar por essas dificuldades com uma estrutura espiritual fortalecida, né? Então, Chico Xavier, no livro Seara dos Médiuns, nos diz o seguinte: todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como um apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconfortado. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Olha que mensagem linda que Chico Xavier nos traz de presente, né? Então, ele está dizendo que nós somos espíritos imperfeitos, que nós estamos numa caminhada de aprendizado nessa escola terrena, mas nós precisamos nos desenvolver. Então, sair do sofrimento, entendendo o que ele quer dizer para nós, mas justamente nos desenvolver e sublimar, né? A sublimação tem muito a ver com a transformação, de eu transformar a dor em amor, né? Isso é possível porque quando nós temos fé e nós acreditamos que essa fé vai nos deixar estruturados para passar pela dificuldade, nós conseguimos minimizar esta dor, a dor da partida. E esta luz que vem do alto e que vem muitas vezes do nosso lado, né, que é a ajuda espiritual, não precisamos ser médiuns desenvolvidos para que nós a percebamos. A nossa própria intuição, né, ela é muitas vezes ela é ancorada justamente na intenção que os espíritos amigos vêm nos consolar, reforçar o nosso ânimo, dizer: acredite no amor, acredite na fé, construa a fé a cada dia,
né? Então, diante dessa crença, por que sofrer? Por que nos desesperarmos? Nós não acreditamos na reencarnação? Nós não acreditamos que Jesus nos disse que ele sairia daqui, ele iria para junto do Pai e que nós um dia iríamos fazer o mesmo trajeto, como já várias vezes nós fizemos, mas nós esquecemos pela bondade de Deus, né? Porque do que adianta a gente saber do nosso passado, que não foi um passado tão bom, mas que nós possamos visualizar o nosso futuro e visualizar no hoje o que nós estamos estruturando no aqui e agora, né? Nós temos esse embasamento da doutrina espírita. Nós temos a luz, nós temos o amor, nós temos o apoio, né? Basta que nós, diante do nosso livre-arbítrio, façamos desta nossa estada aqui um grande aprendizado, né? E que possamos justamente entender que a nossa maior missão aqui é a evolução, é a melhoria das nossas relações familiares, é a melhoria de nós mesmos. Nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, né? Que justamente por nós não podermos gerenciar muito bem as nossas emoções é que nós carregamos mágoas, nós carregamos dissidências, desacordos, desacertos dentro das nossas famílias, que é o nosso berço abençoado por Deus para que nós aprendamos a evoluir e para que nós possamos estar aqui fisicamente, né? Então, com relação à reencarnação, eu vou trazer agora o diálogo de Jesus com Nicodemos, no livro Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na página 253. Esse livro, gente, ele é especialíssimo, né? É um livro a ser estudado, como a gente estuda o Evangelho, as obras básicas kardecistas, né? E outras tantas obras. Este livro de Leon Denis, que é um grande colaborador com a doutrina espírita, ele colaborou com a codificação kardeciana junto com Allan Kardec, e depois do desencarne de Allan Kardec, ele continuou trabalhando, né? Gente, é lindo, tá? Procurem ler O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, o que nos diz nesse diálogo de Jesus, desculpem, com Nicodemos? Quando podemos pensar nas várias vidas que vivemos, mas que pela proteção divina esquecemos, de forma consciente e merecedora de grande crédito, vivemos a atual reencarnação, buscando a evolução para a melhoria do nosso ser espiritual, buscando conhecer a continuidade da vida rumo à eternidade, né? Rumo à angelitude. Vai demorar muitos, não sei, milhões, milhares de anos, né? Não sei dizer, mas isso depende de cada um de nós, do esforço que nós aqui, como reencarnados neste planeta escola, nós podemos aproveitar este período. E qual é a finalidade da reencarnação? No Livro dos Espíritos, a pergunta 167, a resposta é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? A justiça de Deus, né? Tantas pessoas nascem numa família mais estruturada, outras pessoas nascem numa família com menos estrutura, não falo nem da estrutura material, né? Porque nós precisamos de uma casa, nós precisamos de comida, nós precisamos de um lugar para nos abrigarmos do frio, da noite, né? Nós precisamos
entender que se nós não estamos podendo ter esta casa, né, nós precisamos batalhar para construir essa casa. Não só a casa física, mas a casa mental, a casa espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, agora eu não lembro qual é o capítulo, onde os Espíritos nos dizem, né, que há muitas moradas na casa de meu pai e que foi São João quem escreveu, né, e ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e vos haver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus nos falou isso, e São João escreveu, e nós tivemos acesso, né? Nós temos acesso a tantas escrituras que os discípulos de Jesus nos possibilitam, nos disponibilizam, né? Então, se Jesus disse, credes em Deus, credes também em mim, né? O que nós precisamos mais? Nós precisamos acreditar no nosso Mestre. Com relação ao retorno da vida corpórea, né, como é que isso se dá? A vida corpórea, o retorno da vida corpórea à vida espiritual, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a pergunta 150. Olhem só, a alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Né? Nós precisamos ter uma identidade. Então, quando nós desencarnamos, geralmente a gente mantém no perispírito, né, a impressão do nosso rosto, do nosso corpo, nessa última encarnação que nós tivemos, né? Na pergunta 150A, como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que lhe representa a aparência da sua última reencarnação, que é o nosso perispírito, né? A pergunta 152, que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes estas provas pelas comunicações que obtens? Se não tiverdes cegos, vereis. Se não tiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor, né? Então, quantas vezes que a gente sonha, né, com nossos queridos que já foram para o mundo espiritual? Quantas pessoas que já sonharam, né? Então, é justamente nesse sonho que nós, da doutrina espírita, estudamos, que é um encontro espiritual, né? Porque quando nós dormimos, o nosso corpo físico fica repousando. Mas o nosso espírito, ele sai. Ele sai do nosso corpo físico e nós ficamos grudados ao corpo físico pelo cordão fluídico. E dependendo da nossa qualidade espiritual, nós vamos muitas vezes até para a espiritualidade, né? Nesta outra dimensão onde tem alguns dos nossos amores, né? Então, esses encontros espirituais nós chamamos de sonho, mas na verdade são encontros espirituais. Alguns deles sim. Outros são sonhos com aquilo que nós vivemos, né? Aqui nesse mundo corpóreo, com os nossos amores, né? Então, está aqui no Livro dos Espíritos, foi codificado por Allan Kardec,
está dizendo que se nós tivermos olhos para ver, né, e ouvidos para ouvir, isto é, se nós tivermos a sensibilidade e a fé estruturadas em tudo aquilo que Jesus nos falou, né, nós podemos acreditar sim que os nossos amores estão num bom lugar, um lugar que é próprio, um lugar que foi conquistado ao longo da reencarnação. E para isso que a gente tem que se atentar muito, né? Nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui a trabalho, né? Não só o trabalho profissional. O trabalho profissional é uma parte, né? Mas o alimento para o nosso espírito e o alimento para o nosso ser emocional precisa ser dado. Jesus também, através de São Mateus, esse lindo discípulo, nos diz que no capítulo do amor ao próximo, no Evangelho segundo o Espiritismo, então perguntaram ao mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. Aqui tendes o segundo, semelhante a este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, né? No amor a Deus e no amor ao próximo. E nós, quando amamos o próximo, nós precisamos reconhecer como é, o que tipo que é, que amor é esse que nós temos por nós mesmos. Muitas vezes a gente ama o próximo, mas a gente não destina uma reflexão para a gente poder entender que amor eu sinto por mim. Será que eu me amo? Né? Até algumas pessoas às vezes confundem, mas eu não quero ser egoísta, amar a mim em primeiro lugar para depois amar o outro. O amor, ele só é verdadeiro se ele flui. E para ele fluir, eu preciso sentir. Se eu não sinto o amor, eu não sei o que é o amor através do autoconhecimento, como é que eu vou amar o outro? Como é que esse amor vai fluir? Ele vai sair de mim até o outro e do outro voltar para mim, né? Então, nós precisamos fazer o reconhecimento de quem nós somos. E se nós temos algumas dificuldades e alguns defeitos, e todos nós temos defeitos e virtudes, nós precisamos retirar essas montanhas dos defeitos, né? São essas montanhas que Jesus disse que se nós tivermos fé, nós transportamos uma montanha de um lado para outro, né? Mas é através do reconhecimento de quem nós somos, né? E nós precisamos ir atrás do nosso autoconhecimento para saber se nós realmente estamos transitando por esse planeta como mais uma possibilidade de nós aprendermos nessa escola. Agora, se nós não dermos ouvidos para essas questões relacionais, emocionais, espirituais, nós não estamos, digamos assim, contando com tudo aquilo que nós temos aqui para justamente desenvolver o nosso livre-arbítrio em prol da evolução. E assim, amigos, né, que esta reflexão da noite de hoje possa ter fundamento para todos nós, que nós possamos a cada dia aprender um pouco mais, a cada dia possamos olhar para nós e entendermos o nosso real motivo de estarmos aqui, né? Entendermos que estamos vivendo nessa grande comunidade que se chama humanidade, né? E que não estamos sós, e que nós precisamos, através da caridade, minimizar o sofrimento do outro e o nosso sofrimento também, né? Então, eu convido a todos para encerrar este momento tão maravilhoso
com uma oração que Chico Xavier nos presenteou, dizendo o seguinte, que todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldades passarão, passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão, a saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias na terra que passam deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui refletindo e que todos nós tenhamos fé e esperança de que todas as dores passarão e que elas são necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Boa noite a todos e muito obrigada.